mas sinto-me na responsabilidade daquilo que tem acontecido, né, na minha vida nos últimos anos, nos últimos tempos, aquilo que eu tenho descoberto, aquilo que eu descobri, aquilo que mudou a minha visão e que tem me dado um novo horizonte de vida. Então hoje eu vou partilhar com vocês aqui alguns conceitos, algumas teorias e algumas questões práticas também. Eu gostaria muito de agradecer a Deus pela sabedoria, pelo conhecimento, pela disposição do conhecimento que coloca a nós, que nos dá. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, eu dou glórias, dou graças a Deus. E esta é a maior alegria que eu tenho. Pronto, aí já aparece, tenho 3 filhos, a Olivia, o Carlos e o Caio. A minha esposa chama-se Undina dos Santos. Estávamos aqui todos ontem, alguns viram, naquela corrida, vai, nem tive tempo de fazer foto com a família e foi um pouquinho criticado, mas vamos aprendendo. E mais o que? Acho que é tudo. Vamos avançar. Eu acredito que existe algumas pessoas que vão nos assistir, ou que estão aqui nos assistir, e tenho a plena certeza disso, que têm muito mais conhecimento, muito mais experiência e estrada de vida. E eu gostaria muito de aprender também com vocês e com essas pessoas. Eu acredito que muitos vão nos ouvir, vão nos ver também a falar várias vezes lá no nosso canal no YouTube e vamos receber vários comentários. Então eu quero, de forma humilde, mostrar que eu não estou aqui porque sou um sabichão, como se fala na gíria, não. Ou porque conheço mais do que outros, mais do que os outros. Isto não é verdade. Eu quero aqui baixar um pouquinho, colocar os meus pés bem assentes aqui ao solo, porque eu tenho aprendido muito o que estou... Obrigado. O que vamos aqui apresentar, o que vamos aqui falar é fruto de busca de instrução. O Dr. Oscar Paulo é uma das fontes de inspiração minha. Tem outras pessoas com quem tenho andado nos últimos tempos. É uma grande fonte de inspiração minha. A visão ampliada que eu ganhei nos últimos anos é fruto de um dos indivíduos que faz parte da nossa sociedade, que também fez parte de uma transformação na nossa nação, na nossa sociedade. Já esteve no Ministério das Finanças, já esteve em vários órgãos. Eu ando com esta figura e aprendo muito debaixo das asas dele. Tem o engenheiro Benedito, que muitos de vocês conhecem. Eu aprendo muito com ele. Muitas vezes tenho o privilégio de estar, às vezes, na casa do engenheiro Benedito Paulo Manuel, que é diretor do Conselho de Gerência do Catoca. Já várias vezes estive com ele, sentei com ele, só buscando instrução, buscando conhecimento. Então, quero dizer aqui que o que eu apresento tem a ver com experiência, tem a ver com observação, e nós não há um único meio que nós temos para crescer, para desenvolver, é ir atrás de conhecimento, ir atrás de informação. Então, eu quero partilhar com vocês e vou falar sobre prosperidade e sucesso. O que é que prosperidade e sucesso tem a ver com identidade, propósito e sabedoria? O que é que identidade, propósito, o que é que prosperidade e sucesso tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com negócio, com liderança? Tanto, vamos aqui apresentar algumas questões. O propósito da conferência, pergunta norteadora da conferência: o que desejamos como resultado final desta abordagem sobre prosperidade e sucesso? É uma questão que eu e você podemos fazer agora. O que é que nós queremos, no final da nossa abordagem, trazer sobre prosperidade e sucesso? Tem uma pequena resposta ali,
valor agregado ao participante. Ao final, espera-se que o participante tenha uma visão ampliada dos elementos que impedem a expansão do seu negócio. Mas não vamos só parar por ali, expansão do negócio. A expansão social, a expansão familiar, mais alguma coisa? A expansão de criatividade. Então, queremos que você saia daqui com esses elementos. Tenciono que o indivíduo tenha uma visão ampliada dos elementos, já falamos, saiba como identificar e eliminar obstáculos e padrões limitantes que bloqueiam a prosperidade. Reflita sobre o impacto da prosperidade e do sucesso na saúde física, mental, espiritual e nos relacionamentos interpessoais e profissionais. Essa é uma das áreas que eu tive que desenvolver muito. Essa é uma das áreas que eu tive que passar. Foi dolorosa, tive que aprender, doeu, mas tive que aprender. E foi um processo que Deus trabalhou muito na minha vida também. Tive que passar por esses processos todos. Queremos levar com que cada líder, gestor, executivo, a descobrir por meio da reflexão facilitada os recursos internos que promovem o sucesso sustentável e uma prosperidade genuína. Nós não queremos vender uma ideia ilusória de construção de uma nova Angola. Nós estamos a começar aqui, nós queremos expandir isto, nós queremos partilhar, vender esta visão para vocês. E se você pegar esta visão, você vai partilhar, você vai dar continuidade com esta visão. Ou seja, eu recebi a informação, partilho a informação, você transita essa informação e volta e meia, no final do dia, nós temos a província X a falarem sobre nova perspectiva de vida, a falarmos sobre autorresponsabilidade, a falarmos sobre foco e determinação. Tudo isso que nós precisamos para chegarmos a um novo nível, a uma nova perspectiva de vida. Queremos alcançar uma reflexão sobre sucesso. O objetivo central desta conferência é levar cada líder, cada gestor a refletir profundamente sobre o verdadeiro significado do sucesso, além das metas tangíveis. Precisamos explorar como reflexão como é que podemos desbloquear novos níveis de entendimento e realização. Ok. Tem aqui esse texto. Identificar recursos internos para a prosperidade. Eu tenho dito a abordagem que eu falo quando menciono prosperidade e sucesso. A prosperidade, quando nós ouvimos falar em primeira instância, prosperidade, o que é que vem em mente do indivíduo? Por enquanto não precisa responder, eu vou fazer a questão. Quando fala de prosperidade, o que é que te vem em mente, primeiramente? Prosperidade. Isso mesmo. Também faz sentido, também é verdade. Obrigado. Então, nós vemos que a ideia que nós temos, que não é mentira, que não é errada, que a prosperidade é um indivíduo com uma boa aparência, um sapato, um Range Rover, o último Lexus, uma mansão, muito dinheiro, muitos frutos. Lá mais para frente vamos entender o porquê que nós queremos, a ideia que eu quero vender, que eu quero trazer sobre a prosperidade. A prosperidade são elementos internos. A prosperidade é interna, ela começa no interior. Por isso é que ao longo da nossa conferência, ao longo da abordagem, ao longo da conferência, nós estamos a falar muito sobre mentalidade.
A mentalidade não é tangível, não é visível. Nós não vemos a mentalidade, mas nós podemos sentir a mentalidade. Se nós queremos uma transformação de mentalidade, queremos uma transformação social, nós precisamos começar primeiro aqui. Aqui temos a senhora Esperança, licenciada em psicologia, certo? Licenciada em psicologia. Por acaso é minha irmã. Por favor, coloque-se em pé. Uma salva de palmas à minha irmã mais velha. Muito gosto, muito prazer. Sinto-me honrado em tê-la aqui comigo. Está aí o seu esposo. É licenciada na área de psicologia. E já debatemos muitas vezes, algumas vezes, às vezes sorrimos com o marido dela também. Nós precisamos, existem elementos que só vão ser materializados quando elas se efetivarem internamente no indivíduo. A prosperidade sustentável está organizada na capacidade de reconhecer os recursos internos que cada um possui. O que é a arte? A arte é tudo aquilo que nós exteriorizamos. A arte não é externa, a arte é tudo aquilo que nós tiramos de dentro para fora. Perdão, engenheiro, está a tocar muito aqui no microfone. A arte é tudo aquilo que nós tiramos de dentro para fora. Se nós formos lá fora nas exposições, nós vamos ver arte. O que é aquilo se não mais a mentalidade ou o entendimento daquela artesã, da criatividade da senhora Ângela Laranja? O que é isso? De onde é que veio aquela criatividade, aquele sentimento, aquela habilidade de transformar? De onde é que veio aquela sabedoria de pegar a cenoura? Falou ontem da cenoura. Mais alguma coisa, senhora Ângela? As ervas. Falou também do chá, as folhas. Uau! De onde é que vem tudo isso? Lá mais para frente nós vamos entender que tudo que nós precisamos para se tornar está dentro de nós, não está fora. Um dos jornalistas na conferência de imprensa perguntou: nesta conferência vai ter oradores estrangeiros? A pergunta é muito boa, fantástica. Mas tudo que nós precisamos para transformar a mentalidade da nação angolana, da juventude angolana. Falo da juventude, da camada jovem. As Ângelas, Laranjas e tal já estão a ir embora, nós estamos a ver. Mas é mesmo assim, os Dr. Oscars e companhia, já estão a ir embora. E nós estamos a ver tudo que nós precisamos está aqui dentro de Angola, não é no exterior. O que nós precisamos é experiência, instrução dos outros. Então, durante este evento, iremos explorar métodos práticos para descobrir esses recursos e como utilizá-los para construir um futuro próspero. De onde é que veio métodos e desenvolvimento? Eu tenho, pela graça de Deus, sou um grande desenvolvedor, tenho uma grande habilidade de criar negócios, de criar startups. Temos uma startup que está criada, que muito em breve vamos colocar no mercado. Falo com muita ousadia, muito em breve. Ela já está criada há 2 anos atrás, ficou parada porque tínhamos que dar sequência com outros projetos. E nós vamos colocar essa startup em funcionamento. De onde é que surgem métodos de desenvolvimento? Surge da necessidade de nós olharmos na nossa ambiência, na nossa sociedade, na nossa nação, no nosso contexto de vida e agregarmos valor, agregarmos conhecimento, darmos um contributo efetivo para que a próxima geração, para que os outros consigam usufruir daquilo que eu tenho como arte, daquilo que eu tenho como semente.
Promover liderança eficaz e sustentável é também um dos objetivos. Queremos promover liderança eficaz e sustentável. Todos nós temos a capacidade de liderança. E quando nós falamos de liderança, nós queremos olhar no Presidente da República, queremos olhar no ministro, queremos olhar no pastor, no tal, queremos olhar na pessoa que está sentada. Não. Você é líder onde você está. Dentro do seu ambiente, você é um potencial líder. E nós precisamos desenvolver as nossas habilidades e as nossas capacidades de liderança. Liderança eficaz é um pilar essencial para o sucesso e a prosperidade. Liderança eficaz é um elemento indispensável. Onde é que está o homem do protocolo, Joselmo Emanuel, e a equipa dele? De onde vem a criatividade? Poderei, se calhar, lá no final vamos interagir um pouquinho. De onde vem a criatividade de criar a ideia de constituir uma equipa que atende eventos? Se não da criatividade, se não de uma visão, se não de uma necessidade. De onde vem a criatividade e a habilidade do PM Studios para desenvolver exato, para desenvolver este negócio, esta empresa? De onde vem a criatividade e a habilidade de identificar como é que é o nome? Antônio. O Antônio, lá no leste, onde identificou essa situação. Ele identificou alguma necessidade pontual, oportuna, e teve a habilidade de dar resposta. Chama-se liderança, visão, proatividade. Durante a conferência nós também iremos discutir as práticas de liderança que inspiram e motivam equipas, permitindo que cada membro alcance seu potencial máximo. Nós ontem ouvimos aqui, através do Dr. Oscar Paulo, alguns elementos importantes que cada indivíduo precisa para ter uma nova perspectiva de vida. Nós precisamos ter uma nova perspectiva de vida. Se a nossa perspectiva de vida não for alterada em função da insatisfação que nós temos, então nós permaneceremos os mesmos. De onde vem a necessidade de nós sairmos, nos deslocarmos de onde nós estamos para um outro lugar? Vem da insatisfação. E nós precisamos olhar para a nossa sociedade, nós precisamos olhar para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para a nossa nação, para o nosso país e nos sentirmos insatisfeitos. Só que nós fazemos o contrário. Nos sentimos insatisfeitos, isso já é bom, é o primeiro passo. O segundo passo seria nos movimentarmos, só que nós nos movimentamos para fora. Vamos para Portugal, vamos para a Espanha, vamos para a Inglaterra, tal. Não está errado, não está errado. Eu vou para lá, vou agregar conhecimento, valores, tal. Quando nós despertamos uma insatisfação, nós precisamos saltar para dentro e não para fora. Queremos promover liderança eficaz. Vamos ver alguns conceitos que poderei partilhar aqui convosco, alguns conceitos fundamentais, que é sucesso. Literalmente falando, o que é sucesso? Realização de metas específicas e mensuráveis, geralmente visíveis e tangíveis. A realização deste evento foi
por causa de alguns elementos, nós tivemos que colocar metas, tivemos que fazer mensurar algumas questões específicas para que a gente conseguisse realizar o evento. Nós tivemos que colocar objetivos, tivemos que encontrar formas viáveis. São esses elementos que nós podemos ver, observar e tocar. Sucesso, realização de metas específicas, mensuráveis, geralmente visíveis e tangíveis. Prosperidade. O conceito que nós queremos trazer aqui, que eu desejo trazer aqui, de prosperidade, conforme já falamos, é olharmos para dentro, é voltarmos para dentro, é nos tornarmos efetivamente, começando de dentro. Mentalidade, transformação de mente, visão. Não falei no princípio, mas eu joguei futebol, está aqui o engenheiro Paulo Salomão, joguei futebol lá na Boa Vista, já estive em alguns clubes de futebol, no Dom Bosco, já fui no Progresso de Sambizanga, mas não tive a continuidade por causa da mentalidade que os pais tinham na altura, nos anos 2002, 2005. Não, futebol não é para nós, mas eu joguei futebol com muita qualidade, fui um avançado, marquei muitos golos, já acho que marquei muitos golos. Está aí o senhor Paciência. Aí ele, podem olhar para ele. Marquei vários golos dele, ele foi guarda-redes. Já houve jogos que eu marquei 4 golos aqui no Mundo Iaquevela. Marquei 4 golos num só jogo. Então, Cristiano Ronaldo é um exemplo de sucesso. Só que nós olhamos no produto final, só que nós olhamos no resultado final, só que nós olhamos apenas nos frutos. Nós não sabemos quais são os processos que a Ângela Laranja usa para que tenhamos esses produtos finais que nós vemos na mesa dela lá fora. Mas existem processos, e esse processo que eu trago, esse conceito de prosperidade, existem processos, existem conceitos que estão lá por trás, que contribuem, que fazem com que este produto final seja uma realidade. E eu trago aqui esse conceito de prosperidade interna. Prosperidade, elementos internos, elementos ligados com a identidade do indivíduo. Prosperidade ligada com elementos diretamente ligados com a identidade do indivíduo, com um propósito de vida. Então, a disciplina e o foco são alicerces que sustentam o processo em direção a objetivos maiores. Foco e determinação. Disciplina, 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 disciplina. Foco, foco, foco. Determinação. Existem coisas que só vamos conseguir alcançar ou efetivar na vida se formos determinados. Nós falamos aí de genuinidade, verdade. Por quê? Você está construindo um projeto, você tem uma ideia, você tem alguma visão e queres transmitir isso na tua congregação, no ambiente que você faz parte, na tua organização, na tua empresa, nos teus projetos. Você precisa ter determinação. Mas só que a determinação, só que para você exteriorizar, trazer esse conjunto de estereotipos para o teu projeto, para a tua empresa, para o teu produto, você lá internamente já queimou vários cartuchos, já se debateu, já trataste, já viste quais são os prós e os contras, e já tiveste vários elementos que você pode observar quais são os possíveis. E tudo isso é lá dentro, é dentro. Nós tratamos isso dentro de nós, nós tratamos isso nessa questão. Então a prosperidade, ela começa com esses elementos. Pese embora a prosperidade soa para nós questões muito tangíveis. Vamos olhar, próspero. É resultado, são decisões. Então, sem uma mentalidade disciplinada,
Não é fácil. Sem uma mentalidade disciplinada, nós não vamos conseguir efetivar qualquer coisa que nós queiramos materializar. Então, é fácil se desviar do caminho. É muito fácil. Por que é fácil desviar-se do caminho? Quando não temos determinação, quando não temos determinação, quando não temos foco, é fácil se desviar. Eu agora consigo ver vários empreendedores aqui. Entrou agora uma senhora ali, ela faz sumos, a Joana, e já tomei os sumos dela. Continua a fazer sumos? Continua. Chama-se consistência. Chama-se consistência, chama-se determinação. E enquanto você vai tendo a consistência, a continuidade, mais aperfeiçoado você se torna. Continuidade, insistência. Você se torna perfeito. O que é nós termos Cristiano Ronaldo, Messi, outros jogadores a marcarem golos de livres, golos quase que impossíveis, em momento de grande pressão? O último é o último Mundial ou Euro? Que o jogo saiu 3-3, que o Cristiano fez 3 golos. É Euro ou Mundial? É Euro, né? Com a Espanha, sim. Não, é penúltimo, sim. É Mundial? Euro. Eu fico arrepiado com aquele vídeo, porque é o vídeo que eu uso muitas vezes para falar com os jogadores de futebol da Sport City, onde o meu filho treina, onde o Ismael treina, que algumas vezes eu uso para falar com eles. Nós vemos o indivíduo a falar com ele próprio. O problema é que nós não conseguimos nos ouvir. Para nós conseguirmos ouvir, para nós termos a habilidade de termos a audição de nós mesmos, é um exercício, é um processo. Eu hoje eu também estou numa fase de transição, de crescimento, de evolução. Eu hoje em dia consigo me ouvir. E em muitos momentos, quando eu saio para fazer trabalhos fora, consultoria, trabalhos fora, às vezes fico uma semana. A última vez que fui para Malange, ficamos lá um mês. Em muitos momentos eu tive que sair, me isolar e ouvir. E é surpreendente, você consegue de facto ouvir. Faça isso, erraste ali, não deverias tomar aquela decisão. Então, nós vemos o artista, que nem as artes que nós temos ali, o artista, o profissional, a ter uma introspecção, a falar: você é capaz, você da outra vez fez isso, da outra vez bateste aquela bola e foi assim, eu acho que você pode fazer dessa forma. E nós vemos que quando o Cristiano Ronaldo bateu aquele livre, foi gol. Aquele jogo saiu 3-3. E nós estamos mais propensos a ver frutos, a ver golo, a ver sucesso. Não estamos propensos a ir atrás de instrução, a ir atrás de conhecimento, a ir atrás de experiência. Nós, os jovens, temos habilidades, temos competências, temos conhecimento, mas não temos instrução. Não temos experiência. Não temos. Quem tem, deve disponibilizar. Quem não tem, deve ir atrás. A verdadeira transformação exige um compromisso inabalável com a autodisciplina. Um verdadeiro líder, ele possui a autodisciplina. Um verdadeiro líder possui autodisciplina. Acho que já sabemos o que é autodisciplina. Criação de ambientes propícios para o crescimento. Queremos atingir o sucesso, precisamos criar um ambiente propício. Ambientes. O senhor que está aí sentado, ele me abordou e disse:
Eu estou muito interessado, eu gosto destes tipos de ambientes. Não tem como um indivíduo como esse não crescer. Para mim conseguir ter algumas luzes que eu tenho e ampliar a minha visão, eu tive que me disponibilizar em alguns ambientes, tive que me disponibilizar a servir algumas pessoas. Outra coisa, serviço. Eu tive que servir algumas pessoas, que não posso aqui mencionar nomes, tive que servir algumas pessoas para observar métodos, técnicas e forma de desenvolvimento. Tive que me disponibilizar a servir estas pessoas para observar como elas fazem, por que elas fazem e o que elas fazem para chegar até lá. A maneira como se comunicam, a maneira como falam, a maneira como tomam as decisões, determinação. Então nós precisamos disso, criação de ambientes propícios que nos levam ao crescimento. Nós precisamos, os ambientes moldam a nossa mentalidade. Os ambientes transformam e alteram a nossa mentalidade, para o bem ou para o mal, para o sucesso ou para o fracasso. Os ambientes têm essa particularidade. Poderíamos aqui falar muito, o ambiente em que a pessoa ou a equipa, o ambiente em que uma pessoa ou uma equipa opera é crucial para o seu desenvolvimento. Esses ambientes devem ser seguros, acolhedores e estimulantes, favorecendo não apenas a prosperidade individual, mas também o crescimento coletivo. De onde veio a ideia de eu olhar para a nossa sociedade, para a nossa nação, para o nosso país e dizer que eu tenho uma visão, eu tenho um sonho e eu vou atrás deste sonho. Eu gostaria que os nossos filhos, os meus filhos, os filhos dos meus filhos passassem a viver numa nova sociedade digna, de realce, numa nova sociedade com oportunidades efetivas. Eu gostaria que os nossos filhos, e isto não é uma responsabilidade externa, não é uma responsabilidade do governo só, não é uma responsabilidade dos políticos só. Eu e você somos políticos, o jurista aí que o diga. Não é uma responsabilidade só de N pessoas que nós vemos por ali, não. É uma responsabilidade minha. Aquilo que eu quero ver, eu devo antes me tornar. Então, muitas vezes eu falo aquilo que eu quero ver. Eu falo aquilo que eu desejo ver. Eu falo o projeto que eu quero fazer. Eu materializo oralmente aquilo que eu quero transformar, aquilo que eu quero fazer. E lembrar que o sucesso, quem observa mais o nosso sucesso? São as pessoas de fora, não sou eu. Eu não tenho a mesma habilidade de ver a maneira como vocês veem o sucesso de N pessoas. Por isso é que as árvores, a mangueira não come seu próprio fruto, os rios não bebem as suas próprias águas, assim sucessivamente. Autorresponsabilidade. Tenho a responsabilidade de fazer parte da transformação. Tenho a responsabilidade de colaborar com as diretrizes que o executivo, que o governo delibera. Tenho a responsabilidade de ser um desenvolvedor, de ser um facilitador. Tenho esta responsabilidade. Então, processo, decisões, tornar-se. Processo, decisões, tornar-se. Nós temos aqui processos. Processos são elementos necessários para chegarmos ao sucesso. Decisões são elementos necessários para chegarmos ao sucesso. Só que nós queremos nos tornar, queremos nos tornar, tornar-se. Tornar-se é a capacidade da materialização, ou seja, é a habilidade da materialização, tornar-se.
Os indivíduos que desenvolvem, os indivíduos que criam, os indivíduos que materializam, eles, antes de materializarem, eles visualizam o produto final. Onde é que está o meu telemóvel? Está aí distante. Obrigado. O indivíduo que materializou este aparelho, ele antes visualizou o final dela. Se nós queremos materializar alguma coisa, nós temos que primeiro visualizar o produto final. Quando nós visualizamos o produto final, nós tem um termo extasiado, acho que é isso aí. Ficamos afetados, será que é isso? Obrigado por essa opinião aí, peguei. Quando nós visualizamos o produto final, quando nós visualizamos aquilo que nós queremos fazer, nós visualizamos a ideia e ficamos fixos nela. Uau, eu quero fazer aquilo, determinação, foco, quero fazer aquilo, quero determinar aquilo. Este novo projeto que nós estamos a fazer, eu tive uma visão, eu olhei assim, eu quero fazer aquilo. Como é que eu posso fazer aquilo acontecer? Então, quando você pergunta como é que eu faço aquilo acontecer, você começa a voltar para a Terra, para o chão, para o solo, para o planeta Terra, e entras nessa primeira frase. Processos, formas. Se tornar. Quem é a borboleta? Muitas vezes nós vemos o sucesso, vemos o resultado, mas não sabemos qual é o processo que a borboleta passa para se tornar. Quem é a borboleta? Ok, aqui eu falei assim, a borboleta na fase adulta é transformada, é símbolo de sabedoria, beleza, liberdade. Ela representa quem decidiu evoluir, reconheceu sua identidade, ok? Obrigado. Reconheceu sua identidade, assumiu o seu propósito de vida. A borboleta não consome, ela poliniza, conecta, inspira e transforma o ambiente à sua volta. É algumas particularidades da borboleta. Só que a lagarta, que é a borboleta anteriormente, ela às vezes se torna uma praga. Para quem conhece um pouquinho de agricultura, quem tem jardins em casa sabe o que é isso. Às vezes ela se torna uma praga. Então eu e você somos uma lagarta e temos que tomar a decisão de nos tornarmos uma borboleta, essa fase de transformação. Vamos terminar aqui a reflexão. Nós temos aqui o processo, temos a lagarta a roer as folhas, temos a lagarta a danificar as plantas, mas a lagarta toma uma decisão quando ela se identifica e toma a decisão do seu propósito de vida, então ela entra no processo. E nós precisamos entrar nesse processo. A decisão é sua. Ao sair deste lugar, ao sair desta palestra, desta conferência, a decisão é sua. Reflita o que você deseja fazer, o que você quer continuar a fazer. Você deseja continuar como um simples comedor de plantas? Você deseja continuar com essa mentalidade? Ou você está pronto para se tornar um desenvolvedor de propósito, de valor? Transformar-se exige decisão, coragem e clareza. Mas a recompensa é voar com leveza, deixando um rastro de beleza e sentido. Eu e você temos essa decisão de sairmos da lagarta para nos tornarmos uma borboleta. Vamos polinizar, vamos criar, vamos conectar, vamos dar propósito, vamos dar sentido às coisas. Então concluímos que a prosperidade e o sucesso são frutos de uma reflexão honesta e profunda, do aproveitamento de recursos internos e da implementação de decisões estratégicas. A liderança eficaz, a disciplina e a criação de ambientes propícios
são essenciais para promover uma transformação real e sustentável. Então, muito obrigado pela vossa apreciação e desejo que vocês tenham prosperidade e tenham sucesso. Obrigado.